Agradeço a contribuição da senhora Célia Maria Corsino, diretora do Departamento de Patrimônio Material do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Quero também dizer, doutora Célia, que a Comissão de Educação também está aberta às contribuições do IPHAN, e na medida que Vossa Senhoria e os demais membros do grupo de trabalho da capoeira considerarem importante, podem encaminhar as manifestações e as sugestões para a Comissão de Educação. Nós estamos ouvindo os capoeiristas no Brasil. Este é o esforço da Comissão de Educação. Nós estamos realizando uma audiência pública hoje aqui, realizamos outra na Bahia, tem todas as formas de comunicação do Senado aberta a esta contribuição. Não há nenhum impedimento. Nós só não podemos fazer uma Conferência Nacional da Educação da Capoeira para instruir um projeto de lei. Mas, no mais, nós estamos absolutamente abertos a essa contribuição, buscando todos os tipos de contribuição, e deixamos em aberto os canais do Senado, o portal do Senado. O Senado tem recebido manifestações sobre diversos projetos, e eu aproveito para conclamar os capoeiristas a buscarem essa comunicação com a Comissão de Educação do Senado. Passar a palavra ao mestre de capoeira, Reginaldo da Silva Costa, educador, pelos mesmos 15 minutos. Muito obrigado, senadora. Bom dia a todos. Bom dia, os camaradas capoeiristas. Bom dia, os mestres, meus camaradas aí das rodas da vida. Há algum tempo eu venho acompanhando aqui de perto na Câmara dos Deputados uma comissão, a Frente Parlamentar da Capoeira, que discutiu algumas questões. Então, por conta disso, eu acabei me tornando bem próximo da questão da reflexão legislativa em torno da capoeira. Por isso eu trouxe algumas reflexões sobre isso, como contribuição da minha percepção e do acompanhamento que eu tenho feito disso, tanto como capoeirista, como mestre de capoeira, que atuo em diversos estados e fora do Brasil também. Tem algumas produções também intelectuais refletindo acerca das questões da capoeira. Mas principalmente nesse momento, por conta dessa reflexão que nós estamos fazendo todos aqui, em torno da proposta do projeto de lei que está sendo hoje discutido. Então, a questão que envolve a capoeira, ela precisa de ter um fórum que dê prioridade às questões culturais e tradições do povo brasileiro. A questão do esporte é uma espécie de apropriação da capoeira numa outra direção. Não estou dizendo que ela está errada, está dizendo que ela tem uma prioridade relativa. Isso tem que ser respeitado. A outra questão é o abraço da diversidade. Nós temos uma diversidade dentro da capoeira que, se ela não for respeitada, nenhum diálogo vai se estabelecer em torno de nenhuma lei envolvendo a capoeira. Isso é uma premissa, não tem como ser diferente. Democratizar as prioridades. Por exemplo, o IPHAN entende que o mestre de capoeira é prioridade, particularmente aquele mestre de capoeira que é o detentor da tradição, que é o detentor ancestral da questão. Então, esse mestre de capoeira, ele tem que ser preservado do ponto de vista da sua integridade de pessoa, de ser humano, que muitos deles vivem em condições absolutamente incompatíveis com o papel que ele representa dentro de uma tradição histórica. Nós temos que oferecer resultados práticos. Essa discussão, que muitas vezes se arrasta há longo tempo, como já aconteceu, de projetos chegarem até a sanção presidencial e ser vetado inteiro. Por quê? Porque entregava a capoeira integralmente a um grupo de pessoas, entendeu? Propalados, representantes da capoeira, ao qual
os capoeiristas que representam essa tradição nunca se envolveram nessa representatividade. Então, essa praticidade de qualquer decisão, de qualquer legislação, ela tem que levar isso em consideração, ela tem que atingir objetivos práticos. E não deve ser destinada a atendimento de questões e de interesses isolados. Na legislação que a gente tem visto acontecer nos últimos anos aí, as visões das leis são sempre limitadas, não atingem a abrangência da capoeira, não respeitam essa abrangência dela, a complexidade dela. Então, sempre existe um lobby em torno de uma legislação. Todo capoeirista sabe disso. Talvez se houvesse uma crença maior no sentido de que esse projeto ou qualquer outro projeto fosse totalmente legítimo pela comunidade, pela capoeira, talvez a gente estivesse com essa plenária lotada de capoeiristas. Mas existe uma apatia já com as questões do que tramita aqui no que diz respeito à capoeira. Sempre houve falta de sistematização dessas ações. O IFAM está fazendo uma coisa importante agora, que é resgatar esse debate de uma maneira sistematizada, né? Apropriando o que está sendo proposto, ouvindo os segmentos, dividindo os temas e organizando a temática da capoeira para tentar compreender aonde a gente quer chegar e quais são as necessidades prementes e de que maneira chegar até isso. Nós temos o caso do tombamento, que já existe uma espécie de descrença na questão do tombamento. Tem 6 anos que aconteceu o tombamento e até hoje não existe uma única ação concreta que atingisse de fato e de direito a comunidade da capoeira decorrente desse tombamento. As ações muito pouco transparentes do governo, particularmente do executivo, que tem verbas sim destinadas a cobrir eventos, a cobrir viagens, a cobrir a logística das questões relacionadas com a capoeira e até mesmo contratar foram feitas, debates em torno de leis já foram feitas e se perde a memória dessa discussão e se inicia novamente em outro momento, desgastando todo mundo que está envolvido e, principalmente, perdendo para a capoeira a oportunidade de auferir disso alguma conquista efetiva. Nas necessidades no Congresso, nós precisamos de produzir visibilidade do que está acontecendo, isso a senadora acabou de falar, e eu acho que esse é o caminho que nós todos vamos louvar, né? As salvaguardas legais para a capoeira como um todo, isso é preciso acontecer. Nós precisamos o Congresso precisa de compreender essa abrangência e a profundidade do tema e oferecer uma legislação de controle para a transparência e transparência para ações do governo. Se nós não fizermos, se o Congresso, que é quem dita leis nesse país, não criar mecanismos que imponham ao Executivo premissas de transparência, de legitimidade das questões relacionadas com o financiamento da cultura e onde entra a capoeira no meio, a gente vai ser sempre um processo à parte e apático à questão política. Criar um processo continuado para tratar do tema. Ou seja, o Congresso precisa agora, parece que essa comissão de Cultura e Educação, ela talvez seja a comissão que tem mais aderência às questões que dizem respeito à capoeira. Então, vamos torcer para que isso se instale como um processo efetivo, continuado, onde eventualmente um problema que aconteça, uma lei que não venha a ser aprovada e tudo, não tire o fôlego da comissão para levar a cabo a continuidade das questões relacionadas com a capoeira. As necessidades de se atribuir aos setores do governo ações de salvaguarda e inclusão da capoeira em suas diversas facetas. Isso
precisa acontecer. Precisamos de criar respaldo legal para a inclusão dos praticantes e mestres, proteger o patrimônio e segmentar a discussão de uma maneira que a gente consiga chegar a alguma coisa. Especificamente sobre o projeto, o PL 31, da forma como me chegou, aquele primeiro texto, ele não tem claramente um propósito. Por exemplo, vamos fazer a criação de um atleta de capoeira? Isso dentro da capoeira, eu comentei com diversas pessoas, ninguém conhece essa figura. Eu vou contratar um atleta de capoeira para fazer o quê? Esse papel é um negócio transgênico, tá? Não existe uma fundamentação em cima dessa proposta. Sinceramente, eu, como capoeirista, desconheci qual é o propósito de se criar uma lei para o atleta de capoeira profissional. A única coisa que a gente entende é que isso, eventualmente, pode ter facilitado a tramitação dessa discussão, ou da lei em si, para poder chegar até esse debate, o que passa a ser importante a apropriação disso. Né? No sentido da abrangência de responsabilidade, fundamento jurídico, etc., vínculos, isso também é estéril na proposta do PL 31. Ele é um texto extremamente curto e que não oferece elementos para a gente avaliar essa proposta. E transporta a questão do foco para o jogador de capoeira, o que para nós é uma coisa assim de causar perplexidade. Né? Porque o jogador de capoeira é apenas uma decorrência de uma coisa muito mais ampla que é a capoeira, enquanto cultura, enquanto tradição, enquanto ancestralidade, enquanto herança cultural, um movimento identitário que tem levado a questão da brasilidade através do mundo inteiro e, de repente, o que é importante disso? O jogador de capoeira. Não fez sentido, sinto muito, mas eu não consegui compreender a proposta dessa ideia de valorizar o jogador de capoeira. Aí nós tivemos acesso a um documento que seria o substitutivo desse texto, já bem mais elaborado, bem mais sofisticado, bem mais abrangente de proposta. Porém, ele aparece algumas questões que os capoeiristas também entram no que a gente seria de um pé atrás, literalmente usando a base da capoeira. A ginga é essa, né? Opa, lá vem alguma coisa que a gente não entendeu. Por exemplo, o que é um Conselho Nacional de Capoeira? Quem é que vai ser eleito para isso? Essa parte não é mencionada dentro da proposta da abrangência do projeto. Então, se isso é uma proposta, se isso é uma coisa que pretende criar salvaguardas para a capoeira, etc., etc., isso, primeiro, não pode ter um vínculo exclusivamente com o esporte, como diversos dos falantes aqui, dos palestrantes já falaram. Nós não podemos entender que a capoeira vai ser vista apenas como um jogador de capoeira. Isso aí é transformar a gente em alguma coisa completamente estranha para nós. Opa, todos nós agora vamos ser jogador de capoeira, é isso. Mas a ideia de criar uma entidade que possa lutar pelas questões da capoeira, lutar pelas salvaguardas, criar mecanismos para incentivar a prática, lutar pela questão profissional, trabalhista, etc., e até representar, como se fosse uma espécie de sindicato, né? Uma coisa sindical, representante de classe e tal, logicamente, a gente tem interesse. E eu ainda quando eu li no texto também, falava uma outra coisa que nenhum capoeirista vai se recusar a se interessar pela questão. Olha, tem 2% do valor das arrecadações, etc., em jogo, né? Que é o prognóstico e tal, a arrecadação do prognóstico como incentivo à prática desportiva, e isso naturalmente vai ser uma parte disso que vai chegar aonde hoje a gente tem sérias dificuldades materiais, obviamente. Então, logicamente, o interesse sobre essa premissa e essa parte do processo mas de que maneira, né? Por que não se cria uma coisa totalmente transparente e pública para poder gerir essa questão do ponto de vista financeiro, né? Do ponto de vista do incentivo financeiro à prática? Essa parte deveria ter sido, então, contemplada, ou deverá ser contemplada, sobre pena da gente ter uma lei que não deixa muito claro para onde é que ela quer levar essa questão, né? Então, as considerações finais é o seguinte: a quem interessa o projeto? Porque se a gente considerar que a capoeira não é só um esporte, então ela pode atender, eventualmente, ao interesse do estatuto desportivo relacionado com o Comitê Olímpico, Confederação, etc. Mas ele, enquanto prática
cultural, como prática, como toda uma discussão que existe em torno da educação, da capoeira presente, na inclusão social. A capoeira tem um papel fantástico, todo mundo sabe, na questão da inclusão social, diversos projetos sociais, né? Então, isso aí é uma questão. Qual o universo da capoeira federada no contexto da prática como um todo? Acreditem, não é o mestre Neguinho, está aqui o presidente da confederação, ele sabe que talvez ele represente, se ele fizer uma estimativa muito grande, ele representa aí 5% dos capoeiristas, do conjunto da classe de capoeira. E eu não estou menosprezando o direito dele de ter isso, não. Mas os outros 95% teriam que ser contemplados de alguma forma. E tem que buscar alternativas que não firam o princípio da liberdade de escolha. Outra coisa. Ah, não, todo mundo vai ter que se filiar a esse conselho e vai ser homologado pelo conselho. Gente, essa coisa de ser homologado pelo conselho é uma das coisas que arrepia o capoeirista. Tá? Nós lutamos séculos contra a hegemonia de qualquer tipo de senhor, de qualquer tipo de dominação. Aí chega agora, num dado momento, a gente cria uma lei que nos vincula, nos engessa perante uma determinada instituição. Essa é a questão mais assustadora do modelo, tá? Essa é a mais assustadora. E isso eu garanto a vocês que vai ser uma coisa que vai provocar uma grande rejeição da proposta pela comunidade da capoeira. Então, essa é uma premissa que nós não podemos simplesmente tripudiar em cima do risco que ela represente, até mesmo para que o Congresso se envolva e traga questões. Priorize a capoeira, dê importância, discuta, olhe por ela. Mas aí, quando aparece uma premissa dessa, corre todo mundo para a roda do lado. O exercício da mestria de capoeira não pode subordinar uma entidade esportiva. Isso vai além da capoeira. É uma vida de dedicação. O vínculo de um mestre de capoeira com seus discípulos é uma coisa que vai muito além de uma sala de aula, ou de um ginásio de esporte, ou de uma competição. A gente tem vínculos de vida. Eu estou do lado do meu mestre aqui há 40 anos. E aí? Que escola é essa? Que competição é essa? É a vida da gente que está em jogo. Então, isso tem que ser levado em consideração. Não se pode estabelecer critérios que transformem esse tipo de relação numa relação meramente de docência, por exemplo, esportiva. Nós vamos bem além disso. A capoeira tem muito mais do que isso. E eu fucei ali o Código Brasileiro de Ocupações e encontrei 199 mestrias lá dentro. Aí eu pergunto, por que nós não temos o mestre de capoeira dentro do Código Brasileiro de Ocupação? Por quê? Não sei. A gente devia ter, né? Aí eu vou terminar agora lembrando aqui uma questão do Einstein, que diz que a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. E eu vou dizer a vocês, um capoeirista, a partir do momento que ele é capoeirista, que ele é batizado na capoeira, a mente dele já se abriu para outra dimensão. É muito difícil fazê-lo se tornar subserviente a qualquer modelo, a qualquer tipo de estrutura, a qualquer legislação que ela não contemple a verdade, a transparência e o respeito às diferenças. Obrigado.